Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez para iniciar a Escola Bíblica Dominical. A lição de número 3 do terceiro semestre. O despertamento renova o altar. Antes de mais nada, quero agradecer a nossos irmãos, presbítero Tiago, diácono Everaldo, pelo convite, por nos convidarmos para estarmos participando dessa gravação para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, que Deus possa nos conduzir nessa lição, nessa noite, para a glória do Senhor. Se você tem a sua revista aí, você pega a sua revista, né? Revista do terceiro trimestre, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, lição de número 3, do dia 19 de julho de 2020. O despertamento renova o altar. Vamos lá, irmãos. O texto áureo da lição vai dizer assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Reparou o Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Verdade prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Temos aqui a sugestão da leitura diárias durante o decorrer da semana, que os irmãos possam estar lendo, cooperando, meditando na palavra do Senhor, né? De segunda a sábado, os irmãos possam estar acompanhando. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, nessa lição, está no livro de Esdras, no capítulo 3, do versículos 2 ao versículo 5, e do versículo 10 ao versículo 13. Esdras, capítulo 3, do verso 2 ao verso 5, e verso 10 ao verso 13. Abra sua Bíblia aí e acompanha a gente nessa leitura. A Bíblia vai dizer assim no versículo 2: Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Depois disso, os holocaustos contínuos das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecer oferta voluntária ao Senhor. Verso 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram os sacerdotes e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discerniu o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor. Vamos à introdução, queridos, rapidamente, que nós, nessa lição, iremos meditar sobre o fato que caracteriza o verdadeiro despertamento, trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto. Amém? O ponto central é Cristo ao centro da nossa comunhão com Deus. Vamos lá, primeiro tópico. O despertamento conduz o homem ao altar. O judeu sentiu a necessidade de acesso a Deus que o altar lhe proporcionava. O propósito que trazia no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito forte, muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Esdras capítulo 3, verso 3. Por isso, mesmo o povo sentia que precisava de acesso a Deus através do altar,
Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo capítulo 29, verso 43. Estas bênçãos os judeus agora almejam através do altar. Amém, irmãos? Amém. Nesse primeiro ponto, queridos, nós podemos observar que o escritor da lição, ele foi feliz e muito inspirado por Deus. Eu estava até comentando aqui com a minha esposa sobre a forma, baseado no tema que a lição vem trazer, o despertamento renova o altar, e os pontos que ele usou como referência, a exemplo, a história de Elias e os profetas de Baal, quando Elias restaura o altar para oferecer ali o holocausto, e o fogo do céu cai e consome todo o holocausto, e todos contemplam que somente Deus é o Senhor. Em seguida, ele vai utilizar a história a respeito de Esdras, lá no livro de Esdras, quando o povo retorna do cativeiro, quando o povo volta do cativeiro para reconstruir, para começar a reconstruir a cidade de Jerusalém, para retomar a sua vida como era no passado. E tudo girava-se em torno, no Velho Testamento, tudo se gira em torno do altar, tudo se gira em torno da lei de Moisés, daquilo que Deus deu a Moisés para que o povo pudesse se achegar até Deus. A conexão do povo naquele tempo com Deus era o altar, era o tabernáculo, era todo aquele ritual estabelecido ao longo do tempo que eles passaram no deserto. É importante a gente mencionar esse ponto, porque um tempo em que o povo permaneceu no deserto, o tempo que o povo não tinha nada, no tempo que o povo não tinha condição, não tinha estrutura, não tinha meios, não tinha recursos, não tinha para onde ir. Foi exatamente ali que Deus criou uma conexão com o seu povo. No tempo da solidão, no tempo do abandono, no tempo da tristeza, no tempo da angústia, no tempo do sofrimento, foi exatamente quando o povo não tinha nada, Deus então cria essa conexão com o seu povo. E agora, o povo, passado toda a história do pecado, da queda, da destruição, do cativeiro, o povo retorna. O povo retorna. E esse é o ponto central dessa lição, na minha opinião, no meu ver. Claro que os irmãos têm a liberdade da opinião. Mas, ao meu ver, queridos, nós podemos observar que quando Deus traz de volta o seu povo, Deus ele está trazendo de volta a conexão com o seu povo. E através do quê? Através de todo aquele ritual que era se exigido no passado. Fica aí uma dica para a igreja. Fica aí uma dica para você, meu irmão, que está me assistindo, que está me ouvindo. A única forma, o único meio de nós nos reconectarmos com Deus é voltarmos a praticarmos tudo aquilo que Deus nos concedeu quando ainda estávamos no deserto, quando não tínhamos nada, quando não tínhamos recurso, quando não tínhamos meios, quando não tínhamos capacidade. Naquele momento, Deus criou uma conexão conosco. E agora é necessário voltarmos para continuarmos nessa conexão com o nosso Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos têm algo a acrescentar? Não. Vamos continuar com o segundo tópico. Segundo subtópico. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Na segunda parte, a Bíblia vai mencionar... A Bíblia não, melhor dizendo, me corrigindo aqui, me perdoe. A lição vai mencionar a respeito da história da reconstrução do altar, no episódio em que Elias e os profetas de Baal ali se encontram, em 1 Reis, capítulo 18. Também vai mencionar o ponto, a revista também está mencionando o ponto em que o rei Ezequias, quando ele assume o trono, ele, já no primeiro ano do seu reinado, ele reabre as portas da casa do Senhor, repara todas as condições, purifica o templo e lança fora toda a imundícia. Lá em Crônicas, capítulo 29, 2 Crônicas, e 2 Reis, capítulo 16, também vai mencionar esse ponto em que nós aqui abordamos agora a respeito do retorno do cativeiro, né? Mostrando que, através da reconstrução, através da restauração do altar, do ponto de ligação, através da conexão, da restauração da conexão com Deus,
nós temos sim condição de voltarmos a participar dessa comunhão com o nosso Senhor. E a nossa Bíblia, a palavra que Deus nos deixou, está recheada de exemplos, como Ezequias, como Elias e tantos outros que tomaram frente e viram a necessidade de reconstruir-se um altar, um ponto de ligação com o nosso Senhor. Para nós, no tempo presente, no tempo em que nós vivemos, nesse exato momento em que passamos por essa condição de pandemia, é muito interessante ver que no capítulo 3, ali no versículo 3 do livro de Esdras, a Bíblia vai mencionar que o povo estava rodeado de inimigos, pessoas que estavam planejando mal contra o povo de Deus, talvez, porque uma coisa é de se pensar, irmãos, imagine aquele monte de gente estranha chegando na sua terra e tomando posse, tomando propriedade, dizendo que vai recomeçar a construir, vai construir um templo, vai reparar muro. O povo da terra, penso eu, que ficou indignado com aquela situação e não aceitava aquilo, porque não conhecia o passado do povo de Deus, naturalmente. Mas o povo, vendo aquela condição, o povo vendo aquela situação, eles ficaram atemorizados. Assim como nós, vendo essa situação de pandemia, muitos estão atemorizados. E o único jeito de sairmos dessa situação é voltando, retomando a nossa conexão com Deus. Nos lembrando de que quando nós não tínhamos nada, Deus ele fez uma conexão conosco, ele criou um ponto de acesso até a pessoa dele, onde nós podemos chegar a Deus e obter a sua provisão, o seu auxílio, o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua graça misericordiosa e salvadora sobre as nossas vidas. É de se pensar que nesse momento em que estamos vivendo, é necessário observarmos essa condição, esse ponto de misericórdia de nosso Senhor. Deus não nos abandonou. Se hoje podemos estar desprovidos de nossas igrejas, de nossa comunhão com os irmãos, nossa comunhão física, melhor dizendo, com nossos irmãos, a nossa comunhão com Deus nunca foi desprovida. Depende de nós. Fazemos como o rei Ezequias, lançarmos fora toda imundícia do nosso templo. Qual é o nosso templo? A habitação do Espírito Santo, que é o nosso corpo, para que Deus ele possa, então, retomar essa comunhão e nos abençoar. Amém? Amém. Amém, irmão. Louvado seja Deus. Eu passo a oportunidade para os nossos irmãos darem continuidade no segundo tópico. Amém, irmão. Um ponto interessante, né, que o irmão citou já nesse primeiro tópico, trazendo algo importante, né? O despertamento conduz o homem ao altar. Ou seja, Deus ele tem os meios e as maneiras dele de trabalhar, né? Para que o intuito quer sempre que o homem se achegue a ele, Deus ele tem os meios dele de trabalhar a igreja. O povo estava cativo, aí a palavra veio nos ensinar, né? Que o Senhor trouxe de volta, mas não trouxe simplesmente o povo, mas trouxe de volta o povo para a terra para poder voltar a oferecer sacrifícios ao Senhor, a voltar, né, para poder adorar a Deus. E isso é maravilhoso. E nos nossos dias não é diferente, porque Deus ele tem os meios e as maneiras dele de trabalhar, né, sobre a minha e sobre a sua vida. Ou seja, muitas das vezes a gente se pergunta, né, por que que Deus permite acontecer todo esse tipo de situação que está acontecendo? Para que o povo se desperte e volte novamente ao altar. Para que o povo se desperte e volte novamente a se oferecer, que hoje o sacrifício somos nós temos que nos oferecer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Através da oração, através da adoração, nós temos que ofertar ao Senhor, para que isso, né, a nossa oferta, ela cheira aí como um cheiro suave às narinas do Senhor, para que o Senhor ele venha receber e o nome do Senhor seja glorificado. Mas Deus ele tem os meios dele de trabalhar a igreja. E isso é maravilhoso. E o tópico 2, ele vem dizer assim: Cristo,
o centro da nossa comunhão com Deus. Ou seja, se antes, para eles terem ali uma comunhão com o Senhor, para se eles se achegarem ao Senhor, eles tinham que oferecer os sacrifícios, ir até o altar, reparar o altar. Hoje nós temos a oportunidade de sempre reparar o nosso altar, como o irmão Hélio ele já disse, né, que o altar somos nós hoje. Nós temos a oportunidade de sempre estar reparando o nosso altar e ter sempre essa comunhão com Deus através do centro, e o centro é Cristo. A revista ela vem dizer assim: no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 17. Para quem tudo, Jesus, tenha a preeminência. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 18. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 7. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 7. Efésios, capítulo de número 2, do versículo 13 ao versículo 16. Mas o ponto central aqui, nesse texto, que o autor está nos dizendo, o ponto central, igreja, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque ele foi bem claro em dizer, né, no tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. Ou seja, quando o povo ia oferecer um culto ao Senhor, o altar era o ponto central. E eles tinham sempre que reparar o altar para poder oferecer o melhor ao Senhor. E aqui Paulo ele veio também nos ensinar, louvado seja o nome do Senhor, que apesar de no Antigo Testamento o povo, se eles tinham que oferecer um sacrifício em prol do pecado das pessoas, eles tinham que estar ali sempre levando a sua oferta, sempre tendo que oferecer algo ao Senhor ali, através desse altar. Mas Paulo ele vem nos ensinar que na cruz do Calvário tudo isso já acabou, porque Cristo ele foi o sacrifício em prol dos nossos pecados. Cristo ele já foi o sacrifício para que tudo isso se acabasse. Ou seja, para que não ficasse mais como era no tempo antigo, ter que ficar toda hora oferecendo um sacrifício em prol de cada situação, um sacrifício em prol de cada coisa. Cristo, ele já morreu na cruz do Calvário para aniquilar com tudo e para cumprir com toda a lei. Isso é maravilhoso. Ou seja, a revista está nos ensinando que Cristo é o centro, ou seja, nada além dele. E isso é maravilhoso para as nossas vidas, igreja. Se os irmãos tiverem algo a acrescentar também. Amém. Amém. Pode continuar. Amém. Número 1. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora como o sacrifício de seu Filho. Efésios capítulo 3, versículo de número 6 até o versículo de número 9. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. Gálatas capítulo de número 4, versículo 4. E João capítulo de número 3, versículo 16. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19.
Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta a sacrifício. Efésios, capítulo de número 5, versículo 2, e Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 14. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 24. E padeceu para levar-nos a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 14. Um texto também maravilhoso que vem trazer mais um ensinamento para as nossas vidas, igreja. Que a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam ativamente em todos os momentos, em todas as circunstâncias na vida de Jesus. E até mesmo, né, louvado seja o nome do Senhor, no pior momento da vida de Cristo, quando ele teve ali que se oferecer, né, como sacrifício em prol da minha e da sua vida, o pior momento, né, que ele estava passando, a presença do Espírito Santo, a presença do Pai estava com ele. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Porque talvez você que está me escutando nesse momento também possa estar passando os piores dias da sua vida. Talvez você esteja passando a pior dificuldade da sua vida. Mas o Senhor, ele fez uma promessa que todos os dias ele ficaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, ele nunca nos deixa só, ele nunca abandona nenhum dos seus. Ou seja, da mesma maneira que ele foi com Cristo e serviu de exemplo para as nossas vidas, ele é na minha vida e ele é na sua vida. Em todo tempo, o Senhor, ele se encontra ao nosso lado para nos ajudar. O próprio Cristo, quando estava ali, né, carregando a sua cruz, a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que o Senhor, ele colocou ali um homem para estar ajudando ele. E da mesma maneira nós, igreja. Talvez você ache aí que você está carregando uma cruz pesada, mas o Senhor, ele está todo o tempo aí te ajudando. Que aquilo que você não consegue fazer, ele faz por você. Aquilo que você não alcança, ele alcança por você. Tudo o que você não consegue alcançar e fazer, o Senhor, ele sempre está disposto a te ajudar. E a revista, ela vem nos ensinar justamente isso, que em todos os momentos, até nos piores, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos. E nas nossas vidas não é diferente. Se os irmãos tiverem algo também para acrescentar, né, podem estar acrescentando para edificar a fé dos irmãos. Amém, irmão. Glória a Deus. Nós vemos que a Trindade atuou ativamente, né? O tópico da lição, tema desse ponto é esse, né? Nós vemos que Deus, ele planejou a ação, ele planejou na sua onisciência todo o projeto de salvação, expiação. O Filho, ele obedeceu o plano do Pai, e o Espírito Santo, ele fortaleceu, ele contribuiu para que tudo viesse a acontecer, consolando Cristo ali no jardim de Getsêmani, naquele momento, fortalecendo o Senhor desde o início, após o batismo, a Bíblia vai dizer isso, e assim é também na vida do servo do Senhor. O Pai planeja, o Filho obedece, o Espírito ajuda, fortalece, consola, ensina, dá graça, e assim continua sendo a palavra de Deus cumprida em nossas vidas. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 2, o tópico 2, ele vem dizer assim: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 32. O Espírito revela. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos,
Efésios capítulo de número 1, versículo 19 e versículo 20. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo de número 16, versículo 16 e 17. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Lucas capítulo de número 24, versículo 32 e 45. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado: está consumado. João capítulo de número 19, versículo 30. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Mostrando à humanidade um novo e vivo caminho, que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Hebreus capítulo de número 10, versículo 19 e versículo 20. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Colossenses capítulo de número 2, versículo 15. Por isto temos nele a vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. Por causa do brado, está consumado. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 21. O Espírito penetra todas as coisas. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 10. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Efésios capítulo 5, versículo 13. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, Isaías capítulo de número 6, versículo 5 até o versículo 7, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados, elevados ao arrependimento. Graças a Deus. Mas o ensino, né, maravilhoso, dizendo de processo em processo todo o trabalhar do Espírito Santo. Ele revelando, ele ensinando, ele explicando. E de que maneira, né, louvado seja o nome do Senhor, ele penetra também através dessa gloriosa luz. Mas o que me chamou mais atenção nesse ensino foi uma questão aqui que o autor ele escreveu, quando ele diz, né, está consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Ou seja, como nós já tínhamos mencionado, né, antes, eles dependiam ali do sacerdote para estar oferecendo o sacrifício ali, por conta do pecado do povo, para poder estar fazendo, né, a expiação ali do pecado e tudo mais. Mas a partir do momento que Cristo, ele morreu, né, louvado seja o nome do Senhor, naquela cruz do Calvário, ele se entregou em prol do meu e do seu pecado. A palavra do Senhor vem nos dizer que ele dá um brado, mas é um brado de vitória, dizendo, olha, está consumado, ou seja, está cumprido. Isso é maravilhoso. E aí, naquele momento, o véu ele se rasga, ou seja, já não há mais, a partir daquele momento, algo que impedisse o homem de se achegar a Deus, ou seja, você já não dependia do sacrifício mais de ninguém. Cristo ele já foi oferecido como sacrifício em prol da minha e da sua vida. Por isso ele disse, olha, está consumado. E aquele brado era um brado de vitória. Por isso que a Bíblia ela vem nos garantir essa vitória, dizendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. E aqui ele vem dizer mais ainda, ó, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu. Ou seja, não diferente daquela época, nos dias de hoje, igreja, é dessa maneira, que o sacrifício de Jesus, ele foi em prol de todas as vidas.
O sacrifício de Jesus, ele foi único. Não é necessário fazer mais sacrifício. E aqui ele está dizendo justamente isso. Olha, a partir desse momento eu vou mostrar para vocês algo que vocês não conheciam. Eu vou mostrar para vocês um novo caminho, uma nova verdade, uma nova vida, uma nova situação. Antes as pessoas ficavam presas com a lei. Aí, a partir daquele momento, ele mostrou uma nova realidade. Talvez você que esteja me escutando nesse momento, acompanhando, né, o canal Palavra da Verdade, talvez você ainda não tenha ouvido falar. Talvez você ainda não conhece, louvado seja o nome do Senhor, a Cristo. Talvez você não conhece essa verdade que ele está nos dizendo. Mas o que eu quero dizer para você é que ele morreu em prol dos meus pecados e dos seus pecados. Ele já se ofereceu em sacrifício em prol da minha e em prol da sua vida, para mostrar, não só para mim, mas para você também, um novo caminho, para mostrar a luz gloriosa, louvado seja o nome do Senhor, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está oferecendo para nós algo que ele já ofereceu há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz do Calvário. Uma nova verdade. A gente fica preso com tanta coisa nesse mundo, e o Senhor, com aquele sacrifício, ele já disse, olha, está consumado, basta. Para de ficar preso com as coisas do mundo, para de ficar preso com a lei. O meu sacrifício basta. Que possamos nós sermos despertados, igreja, para ficarmos presos, sim, com Jesus, porque é Ele que vai, né, nos conduzir à glória eterna, que é Ele que vai nos conduzir ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos com a oportunidade também, né, de estarem se expressando. Só essas palavras aí, Tiagão. Sinceramente, as palavras já falaram tudo, já com muita sabedoria, graças a Deus aí. Então, eu vou ler o tópico 3, tá bom? Amém? Diz Bom, Hélito. as Amém. imitações. Que diz assim, alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham algumas aparências de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É o que nós vemos hoje em dia, né? Muitas manifestações, muito movimento, mas tudo na carne. Também, em nossos dias, aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até imitar o batismo do Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaios, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, não podendo prosperar, é como uma tartaruga deitada de costa. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Salmos 84, 7. Glória a Jesus. E é o que nós estamos vendo, né? Eu estava conversando com o Tiago. Nós, a revista, ela já é desde 1993, essa revista. O estudo dela, né?
desde 1993. E nós vemos que já passou 27 anos e continua a mesma coisa. Ou seja, a tendência só está piorando. Ou seja, uma igreja cheia, ela pode estar superlotada, mas isso não quer dizer que, na realidade, Deus ele está ali. Agora, se nós estamos com uma igreja pequena e o povo orando, o povo se consagrando a Deus, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus ele está ali, tá bom, irmãos? Amém. Pode mais algum comentário? Amém. É algo interessante, né? Que a gente vive essa mesma palavra que foi citada, né? Em 93, a gente vive nos dias atuais. Ou seja, é como foi até mesmo pregado no culto de domingo da ceia. A igreja, ela está fazendo de tudo para buscar o mundo, para estar com o mundo. Ao invés de trazer o mundo, louvado seja o nome do Senhor, para conhecer a palavra, para se entregar para Jesus. Não, a igreja ela está fazendo diferente. E aqui o que está dizendo na revista é justamente isso. Por quê? Porque as pessoas estão indo atrás de show, atrás de piada, as pessoas estão aí zombando, né, da presença do Espírito Santo, as pessoas estão fazendo tudo de qualquer maneira. Só que o verdadeiro avivamento, a gente lendo, né, o estudo e já pegando já os versículos que foram mencionados dentro da palavra do Senhor, o verdadeiro avivamento, louvado seja o nome do Senhor, ele não é de fora para dentro, mas ele é de dentro para fora. E principalmente na questão do que as pessoas elas têm que assim entender que o verdadeiro avivamento é vidas sendo alcançadas. O verdadeiro avivamento é vidas sendo libertas, vidas sendo transformadas. Esse é o verdadeiro avivamento da igreja. E, principalmente, vida sendo despertada. Porque o que o Senhor ele requer de nós nos dias de hoje, em meio a essa situação que a gente vive, é que a igreja ela fique despertada. Esse último tópico ele serve como alerta para a minha vida, para a sua vida que está nos escutando. Para que a gente não venha querer introduzir, não dentro da igreja, mas dentro de nós essas situações. E para que a gente possa verdadeiramente estar o quê? Buscando adorar o Senhor. Para que a gente possa verdadeiramente estar buscando ali estar aos pés de Jesus. E não zombando, e não brincando como muita gente tem feito. Esse é o meu comentário. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Como nós observamos no conteúdo de toda a lição, vem falar a respeito do despertamento que nos aproxima do altar de Deus, né? Esse despertamento produzido, e a lição ela vem pontuando de forma bastante clara e específica, mostrando que um despertamento, como o nosso irmão Tiago disse, não é aquilo que muitos estão vendo hoje, na verdade. E a referência que o escritor da lição ele fez é muito interessante, porque ele faz uma referência de um povo que se desperta a fazer aquilo que era feito antes, a buscar a Deus como se buscava antes, a servir a Deus como se servia antes. Aí ele faz a ligação mostrando que a nossa centralidade hoje é Cristo. Hoje nós devemos reconhecer a suficiência de Cristo. Já não mais é o altar com o sacrifício de animais e aquela coisa, não. Hoje Cristo é o nosso altar, é onde nós nos aproximamos, porque ele veio para essa finalidade. O apóstolo Paulo vai dizer que o ministério da reconciliação, ele foi nos otorgado, ele foi nos entregue através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós temos essa possibilidade, esse acesso a Deus através de Cristo. E agora ele chama a atenção, na finalização do nosso irmão Everaldo, a respeito de um despertamento genuíno, e não despertamento corrompido. E vendo tudo isso que foi passado aqui nesse estudo, nós podemos observar que um despertamento genuíno sempre vai levar você a praticar as primeiras obras. Sempre você a orar como você orava antes, a ler a Bíblia como você lia antes, a
consagrar como você consagrava antes, a cultuar a Deus como você cultuava antes, acima de todas as coisas. O verdadeiro despertamento, ele tem que produzir isso no coração do cristão, do servo do Senhor, para que possa ter, sim, uma base sólida, verdadeira, um fundamento, um objetivo que é celestial e não carnal e não terreno. Na verdade, nós observamos que muitos estão brincando, sim, como nosso irmão disse, e veja o que Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, em nada me propus saber entre vós, a não ser Cristo e este, olha o detalhe, e este Cristo que eu estou pregando para vocês é o Cristo que foi ressuscitado. Aleluia. Esse era o objetivo da mensagem do apóstolo. E não o objetivo de trazer um Cristo que supostamente cura, supostamente faz milagre, supostamente prospera financeiramente. Não trazer um Cristo que tem bênçãos e que as pessoas... Não. O Cristo ressuscitado era o fundamento da mensagem de Paulo. Essa sim é uma mensagem cristocêntrica, essa sim é uma palavra genuína que vai produzir, sim, com toda certeza, um despertamento no coração da igreja do Senhor no tempo presente. Amém, meus irmãos? Amém. Irmão Everaldo, tem mais algum comentário? Não. Aí só uma coisa que é interessante, né, que naquele tempo eles tinham que reparar o seu altar, para que Deus pudesse manifestar a sua glória. Assim também como Ezequias, que teve que reparar o seu altar para que Deus pudesse fazer alguma obra maravilhosa no meio do povo. E hoje em dia, também as coisas não são diferentes, né? Não são diferentes. O que eu preciso é reconhecer o meu erro, corrigir as minhas falhas. Para quê? Para que haja esse despertamento. Para quê? Cristo, ele venha trabalhar nas nossas vidas, tanto na minha quanto na vida de todos os irmãos. Amém? Amém. Então a gente vai estar encerrando. Que o Senhor ele possa, né, ter falado contigo através dessa palavra e que possamos despertar, igreja. É tempo de despertar. Que possamos despertar através desses estudos. Como os irmãos sabem também, nas terças-feiras tem estudo bíblico. Os irmãos possam estar acompanhando. Na quinta-feira, Deus ele sempre tem uma palavra, né, ao teu coração. E no domingo também, Deus ele sempre tem uma palavra ao teu coração. E sempre o Senhor ele tem falado, palavra de despertamento, palavra para que a igreja ela possa acordar em meio a essa crise, em meio à pandemia, que a gente possa continuar buscando a presença de Deus. O irmão Hélio poderia estar orando e dando a bênção apostólica? Amém, varão. Amém. Deus abençoe. Vamos orar, queridos, agradecendo ao Senhor por sua bondade e infinita misericórdia. Você que pode, ore junto comigo. Você que pode, ore da forma que você sabe orar. Fale com Deus neste momento. Peça ao Senhor que te ajude a despertar. Peça ao Senhor que o Espírito Santo ilumine o teu caminho, a sua vida, o seu coração, para que você encontre o caminho de Cristo, o caminho da redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, te damos graças, ó Deus bendito, por mais essa oportunidade. Senhor, a ti, Senhor Deus, pedimos a tua misericórdia. Ó Deus bendito, que a tua palavra venha cair em solo fértil, que esta palavra venha, Senhor, prosperar, que esta palavra, Senhor Deus, possa fortalecer a tua igreja. Senhor Jesus, que a tua palavra possa o Senhor possa, Pai, trabalhar de uma maneira poderosa no Senhor em cada vida, em cada lar, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a tua palavra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, Senhor, os teus servos, ajuda, Senhor, o teu povo, nos perdoa por nossos pecados, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que o grande e glorioso amor de nosso Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos hoje, para todos sempre, e todos possam dizer amém. Amém. Aleluia. Muito obrigado seja o nome a do todos Senhor. os irmãos. Amém. Deus abençoe, irmão Everaldo. Deus abençoe, irmão Hélito. Amém. Amém. E só um recado também.
Os irmãos você que está me acompanhando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem acompanhado as lives, mas ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa palavra também com seus amigos, com seus parentes, para que essa palavra ela possa chegar até outras vidas também, né? E que o Senhor ele possa aí estar trabalhando, né, em cada vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.